cada lida, mudo em cada roda. Lua, musa esculpida, senhora do meu destino, cai ao nascer da terra, prata luz eterna, visão da mulher. Lua, voz de bem me quer, senhora do meu destino. Contam que na minha família existia uma linda donzela, de lindo rosto moreno, pés pequenos, olhos de jabuticaba e tranças de negro tom. Ela se chamava Maria Rita da Silva de Santo Antônio. E ela carregava o Santo Antônio no nome porque ela nasceu no dia do santo casamenteiro. Numa noite clara, de lua cheia e branca. Mas ela era mais conhecida como Maroca. Maroca era a filha mais nova dentre os 7 filhos do senhor Cabeça Justa. Como era carinhosamente chamado o senhor Justiniano Henrique da Silva. José, Dalva, Leda, Baltazar, Ojácio, Henrique. E ela era filha também de Dona Maria Delfina, uma mulher simples, muito dedicada à família, não teve outra escolha, e boa parideira, viu? A família de Maroca tinha algumas pequenas propriedades de gado, tinha também alguns animais e muitas plantações. Certo dia, Maroca, a pedido do seu pai, o Cabeça Justa, ela foi até a fazenda do compadre vizinho buscar uma ninhada de ovos e um galão de leite. Em troca, ela levava doce de pétalas de rosas vermelhas, feito pela mãe, a Dona Finha. E levava também um queijo bem curado, sabe? É porque esse tipo de cortesia era comum entre os fazendeiros vizinhos, né? E o senhor José Gabão Pereira, mais conhecido como seu Juca Mandu, ele era um fazendeiro rico, viu? Abastado, aí vocês sabem, né? Todo mundo queria fazer cortesia com ele. Maroca seguia a pé, distraída. E ela via todo mundo falando: ô, seu Juca, vem cá tomar um cafezinho. Ô, seu Juca, que bigodão bonito. Ô, seu Juca pra lá, seu Juca pra cá. Sabe aquela puxação de saco? Ela ia bem distraída, olhando para baixo, cuidava bem dos ovos e do leite, ao passar por uma ladeira que ela tinha que descer quase que correndo. Porque era aquelas ladeiras perigosas, sabe? Cheio de cristal e de pedra solta. Aquelas ladeiras boas para escorregar. Ela olhava ali para baixo, bem cuidadosa, toda melindrosa. E quando levantou a cabeça, ela viu uma vaca estourada vindo em sua direção. Olha, para quem não sabe, vaca estourada é quando um animal ainda selvagem foge do pasto, passando assim por cima de tudo e de todos. Topar com uma vaca estourada, ai, é uma situação de extremo perigo. Maroca, com os olhos ainda maiores que jabuticaba, ficou desesperada de medo. A donzela estava em perigo. Sozinha em meio a um descampado, sem nenhuma árvore ou cerca para se salvar, ela lançou um grito medonho, começou a chorar e tratou logo de agarrar na reza braba. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. O animal
se aproximava bufando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A vaca tinha ira nos olhos, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O estouro tremia o chão. Mas eis que de repente, ela escuta o trotear de um cavalo assim, vindo em alta velocidade. Aí ela sente o corpo dela sendo laçado por um forte braço. E lançado para cima do dorso de um cavalo branco. A vaca continuou lá estourada, saindo pelo mundo afora. E com o estouro, gente, voou leite, ovo, para tudo quanto é lado. Ah, mas para a Maroca, o tempo descansou. Ai, ela só ouvia assim o barulho do riachinho correndo. Sentia aquela respiração quente, ofegante do animal, sabe? Aquele calor, nossa. Aquele cheiro de pasto, de estrume de vaca e do corpo suado do seu herói. Era Heitor, valente igual São Jorge. Ele que já antes combateu um exército de cavalos, de vacas selvagens, de onças famintas. Ele que já antes combateu semelhante a uma tempestade, o fez capturando Maroca. E fez assim um gesto de baixo para cima. Chicoteou o animal e lançou um grande grito de clamor. Ê, vaca! Depois, ele conduziu os dois para a sombra segura de uma mangueira frondosa. Segura. Ai, gente, aí foi aquele calafrio doce. Vocês podem imaginar, porque os dois desceram do cavalo, se olharam assim profundamente, tal qual um homem forte, quando pega um afiado machado e golpeia os chifres do boi no curral, e corta os tendões completamente, e o animal cai para trás. Assim, fatal, como esse ato. Ai, foi o amor de Heitor por Maroca, e de Maroca por Heitor. Em cima daquela mangueira, tinha um casal de rolinhas, fazendo aquele alarido e comentando o amor daquela gente. É tão puro e sincero o amor que eu sinto por você, que é que nem uma plantinha, que nasce sem a gente ver porquê. É tão puro e sincero o meu amor, outro igual no mundo não se vê. É feito uma flor que se abre ao amanhecer. Ai, esse é o meu amor que eu sinto por você. É tão puro e sincero o meu amor. Ele é feito uma florzinha que se abre, que nasce sem a gente ver porquê. É tão puro e sincero o meu amor. E eu acho que ele é tão lindo assim. É porque quando Deus fez o universo, Ele fez o meu amor, que eu sinto por você. Ai. Heitor, esse jovem de espírito guerreiro e audaz, ele era filho de Gusmão Teixeira de Castro, que foi casado com Rita Francelina Leite, com quem teve 13 filhos. Ficando viúvo, seu Gusmão recebeu em casa a irmã da falecida,
Ela foi para lá, coitada, só para ajudar a cuidar daquela prole enorme. Mas vocês acreditam que seu Gusmão acabou casando-se com Rosa e teve mais 17 filhos? É muita coisa, né? Mas é claro que poucos vingaram, né, gente? Porque também, naquela época, com esse mundo de menino, ia ser difícil não ficar vivo todo mundo, né? Mas o fato é que Heitor chegou ao mundo em janeiro. E ele é fruto do segundo casamento de seu pai. E o povo conta que na noite do nascimento de Heitor, os 3 reis magos visitaram a casa da família, na figura dos foliões. E a mãe do Heitor ofereceu o filho como esmola. Mas os foliões não aceitaram não, né, gente? Deixaram o Heitor para a mãe criar, né? Por conta disso, aos 11 anos, Heitor já tocava viola lá na folia, né? E o povo disse que ele recebeu essa sina de violeiro só porque foi ofertado quando nasceu. Eu não sei, mas o fato é que Heitor era mesmo todo diferenciado, sabe? Porque ele estava ali na lida desde cedo, pique-ruxim, igual muitos de vocês aqui, trabalhando mesmo na fazenda. E ajudava o pai dele em tudo que podia. Lá na fazenda do patrão, lá na região do Alto Paranaíba, sabe? Lá, desde criancinha, ele levava o gado para pastar. Capinava a roça. Fazia a matança dos bichos. E Heitor aprendeu desde criança que é da terra que a gente aspira tudo que a gente tem para viver. Ai, ele era agradecido, sabe? Está ali no meio da natureza, mas ele também achava a vida dele assim, meio precária, às vezes meio miudinha demais. É porque ele e a família viviam ali, imprensado no meio dos grandes fazendeiros, né, gente? Aí vocês sabem. Quando eles começavam a aprumar, aí vinha o rico e, ó, descia o rei. Mas aqui, se a gente for pensar para parar, olha, eu acho que de lá para cá as coisas não mudaram muito não, viu, gente? Pensa para você ver, olha para os lados. É ou não é a mesma situação? É sempre assim. O pobre até que se levanta, sabe? Junta um dinheirinho, mas aí é sempre na custa de muito sacrifício. Aí, por conta disso, quando o Heitor já era assim, mais rapazola, sabe? Um jovenzinho, ele se embrenhou pelo sertão e foi desbravar uma região próspera, bem ali, ó. Ali para as bandas de Patos de Minas, lá no interior de Minas Gerais, onde morava Maroca, a donzela. E lá na sua terra natal, lá na região do Alto Paranaíba, Heitor, ele era tido assim quase como uma figura lendária. Porque ele tinha uma bravura, sabe, para enfrentar os inimigos, que era uma coisa muito comum na época, sabe? Ele também tinha um jeito muito especial de lidar com os animais. Era fato que ele derrubava uma ninhada de carrapato com uma reza braba. Heitor era benzedor de cobra, gente. Sabe o que é isso? É sério, ele encantava elas assim, com um canto estranho, sabe? Isso aí é verdade mesmo. Era uma coisa muito própria do Heitor. E diz a boca miúda que ele até fez um pacto com o capeta. Para tocar daquele jeito, todo atravessado, sabe? Cheio de gracinha com as mãos. Tocava viola com as mãos tudo quente. E aí ficava todo mundo impressionado e dava para falar da vida do Heitor. E aí, quando ele chegou lá para as bandas de Patos de Minas, ixi, gente, vocês não podem imaginar. Ele logo causou um burburinho ali entre as moças, sabe? Porque a vida na fazenda é aquela mansidão, vocês sabem, né? E aí qualquer novidade é um acontecimento, né? Olha, por falar em novidade, vocês não sabem o que eu trouxe aqui para vocês. Uma novidade da boa. Ó, cachaça. Delícia, mas você não pode, não.
É só para quem é de maior. Cachaça da boa. E olha, essa daqui eu trouxe lá do interior de São Paulo, viu? Em homenagem a vocês. Quem que vai querer? É? Você não. Depois você toma um suquinho de limão. Olha, vocês podem pegar a bandeja e servindo e passando, tá? Aí pode pegar a bandeja aqui. Essa grande aqui vai ser o meu. Esse copo grande aqui é o meu. Porque ela vem premiada. Ó. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Heitor também não deixava por menos não, viu? Pensa num homem bonito. Opão! Nossa! E toda tardezinha ele saía assim, a cavalo, sabe? Vestindo uma capa de vaqueiro, toda preta de couro. Colocava um chapéu de palha. Ia lá pra vendinha, tomar cachaça, contar as vantagens, tocar viola. Vai passando aí. Depois a gente acende a luz de novo pra vocês experimentar, viu? A cachaça. Ai, gente, Heitor. Naquela época era ele que levava e trazia as notícias, sabe, nos itinerários. Porque eram os viajantes que contavam as novidades para as pessoas. Heitor. Ai, Heitor tinha um peito largo. E ele andava assim a cavalo, sabe? Com os braços em teso, angulando com os cotovelos. Lá em casa. Ai. Maroca, de lindo rosto moreno, achava naquelas histórias de Heitor um espírito enorme. É porque ela era uma das poucas moças solteiras da região, gente. E pois era muito disputada. Maroca despertava respirações profundas nos jovens camponeses. Todo mundo com ela queria casar, sabe? Não acredito. Olha essa música, gente, vocês conhecem? Só o toquinho assim do início? Ó, contar pra vocês, é Zé Mulato e Cassiano. Isso aqui é a maior dupla caipira que tem. É raiz mesmo, né? Nutella. Ó aqui a voz desse homem, ó. Voz de trovão. Ó isso. O meu amor foi morar. A cachaça chegou aí, gente? Acende a luz aí pra ajudar o povo a passar. Ó. Vocês cuidado, porque essa cachaça aí, esses copinhos, esse negocinho aí era do meu bisavô, viu? Precioso, vocês cuidam. Sem mais. Quem tomou é bom ou não é? Não é? Então do frio, riquezas desse meu sertão. Um barulhinho do... Ó, esse aqui eu vou fazer uma canja depois. Não desperdiço nada. Quentão do frio, riquezas desse meu sertão. Se todo mundo der uma bicadinha assim, os casal dividir o copinho, capaz que dá pra todo mundo, não dá não? Pra todo mundo que quer e que pode. Veja quando na cidade aos meninos vou mostrar o que não quero nessa idade, meu amor desperdiçar. Ó. É por isso que a saudade. Tá cheirando aí, gente? Tá bonito, viu? Vai ficar douradinho. Você vai comer depois. O amor quentando frio, riquezas desse meu sertão. O barulhinho do rio, sem mais ter precisão. O amor quentando frio, riquezas desse meu sertão. Tô vendo a cachaça passear aí. Um brinde pra nós. Ei, Larai. E aí, gente, o tempo foi passando. E logo o galo cantou no Oriente. Era tempo de cumprir a tradição da folia de reis, sabe? Época que o povo religioso louva o nascimento do amor, na figura do menino Deus. E aí eles revivem a visita dos 3 reis. Olha, todo aquele amor, aquela paixão, nascia também no coração de Heitor e Maroca. O amor nascia por dentro e por fora. E aí os foliões, tomando um cafezinho aqui, depois um pão de queijinho acolá, depois
um queijinho mais adiante, um biscoitinho mais ali, eles davam um giro ali nas fazendas, né? Agariando donativos para a reza do terço. E o terço começa sempre assim, com uns 15, 20 foliões. Mas aí quando a gente vê, o corpo vai aumentando, né? Porque junta ali a família do fulano, depois com a família do ciclano, depois com o do beltrano. Aí quando você olha aquele mundaréu de gente, coisa mais linda. Vocês já viram folia? É bonito, não é? Ah, eu adoro, acho bonito demais. Ó, e naquele ano, a retirada da bandeira ia ser lá na casa da família da Maroca. E aí, o velho cabeça justa não tinha miséria não. Ele arcou com as despesas da festa, fez aquela comidaria com muito gosto para receber as bênçãos da folia. Tinha até coroa de flores na entrada e tudo. E aí, eu não sei se foi acaso do destino ou se o Santo Antônio, o advogado casamenteiro, deu aquela mãozinha. Mas o fato é que, para surpresa da Maroca, Heitor estava ali entre os foliões. Ele estava substituindo um violeiro lá, um tal de Zezós que tinha morrido. Ah, gente, e Heitor é um homem experiente na viola. Desde pequenininho ele já tocava, né? Fazia a vez de ajudante de um capitão lá com os pés nas costas. E aí, como toda folia deve ser, depois daquela chegança bonita, com as coroas de flor e tudo, vem a rezadaria, né? A rezadaria tem que ser lenta. E a rezadeira faz questão de pronunciar cada palavra. Isso. Todo mundo no silêncio. Pode dar um pio. Tem umas tão metidas que falam até em latim mesmo, sem ninguém entender nada. É longa a rezadaria, gente. Mas eu acho que aquele dia foi até mais animada, sabe? Porque pensa bem, estava ali Heitor e Maroca se olhando toda hora, no meio da reza. Aqueles olhares quentes, né? Aqueles flertes fogosos. Igual uma fogueira de São João, quando vem e aquece o inverno. E o lume corre em leiras, os gravetinhos estalam. E a fumaça corre para o céu. Mas logo, logo, foi desfeita aquela novena. E aí começava a arrumação para a segunda parte da festa. E aí o seu cabeça justa, que era um homem prevenido assim de uma possível noitinha chuvosa, ele armou uma tolda coberta com umas folhas de coqueiro, onde ele colocou uma grande mesa de tábua, sobre uns cavaletes de sustentação e cobertos com uma toalha branca. E ali foi posta toda a comidaria. Um jantar substancioso, a que todos os convivas tinham direito. Era uma panelada de galinhada, tacho com costela de porco, couve cortada fininha, angu de milho verde, farofa de jiló batidinho, torresmo, pururuca, quiabinho cortado bem fininho. E de sobremesa? Nossa, aí eram doces e quitandas maravilhosos. Doce de goiabada com queijo, doce de figo com queijo, doce de mamão verde com queijo, doce de ovos com queijo, doce de leite com queijo, doce de queijo com queijo. E mais tarde um pouquinho, ainda vinha um cafezinho, gente. Acompanhado, é claro, por uma cesta de pão de queijo, broa de massa de queijo, biscoito cascudo de queijo, pamonha de doce de sal e com queijo, porque pamonha sem queijo não presta. Só se for com linguiça, né? E aquele arroz doce bem cremoso, com canela polvilhada em cima, assim, batido com ovo. Todas iguarias de lamber os beiços. E aí, desmanchada a mesa, aí começava o arrastapé. Viva os três reis! Que era sempre assim, regada a cachaça, da boa, igual essa aqui. E que costumava ainda romper a aurora.
Nessa hora, aí vem a catira, o lundu, a curraleira, aí vem o palhaço fazendo a brincadeira com aquela molecada. Nessa hora também o Heitor aproveitou para tocar umas modas boas de viola, sabe? Aquelas modas dobradas, selecionadas mesmo, só para impressionar a Maroca. E aí, os enamorados saíam despistados do festejo. Heitor e Maroca foram prosear no galinheiro, com o som do riachinho correndo no fundo, entre risos tímidos, corações palpitantes, cacarejos excitantes. E enquanto a casa, em sintonizado estompido, dançava com uivos e gaitadas de alegria, Heitor, todo sem jeito, subiu numa banqueta assim com aquela cara lavada dele, toda romântica, e foi dedicar uma linda canção de amor para Maroca. Vão ouvindo. Moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, de modo que ninguém visse, um beijo negavas ou davas. Ai, moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, um beijo tu me negavas ou davas, ou davas. Beijava teus pés pequenos, teu lindo rosto moreno, teu lindo rosto moreno e as tranças do negro tom. Beijava teus pés pequenos, teu lindo rosto moreno e as tranças do negro tom. Que bom, que bom. Moreninha, se eu visse o mundo da janela dos teus olhos, da janela dos teus olhos, o mundo seria um doce. Ai, moreninha, se eu visse o mundo da janela dos teus olhos, o mundo seria um doce. Se fosse, se fosse. Ei, ai, oh, lararaiei, araiá, ei, ai, oh, lararaiê, laiê, oh. Ah, eu queria aproveitar esse momento assim tão romântico para a gente poder fazer declaração de amor, hein? Que tal? Olha, vale declaração de todo tipo, tá? Declaração para irmã, irmão, amigo, amiga, para a mãe, para o pai, para a vida, para a arte, para a cidade, de namorado para namorado, de namorada para namorada, de namorades para namorades. O importante é declarar o amor, gente. Vamos encher esse teatro de amor? Vamos? Hã? Ai, é tão bonito ver daqui, vocês não sabem como é lindo. Ó, quem quiser declarar seu amor assim para todo mundo ouvir, eu faço um fundo musical, tá? Vocês lembram daquela cachaçinha que eu distribuí, não lembra? Pois é, aquilo lá era só para soltar. Estratégico. Agora é hora de abrir o coração. Olha a chance que eu tô dando, hein? Eu sei que tem poetas aqui.
Quem quiser falar alguma frase bem bonita, declarar seu amor para alguém, sinta-se à vontade. Declarados. Mais alguém? Olha a chance, vocês são tímidos, hein, gente? Todos nós. O mundo tá precisando de amor, né, gente? É tanta guerra, né? Tanta coisa, tanta intriga. Que é bom contar um amor um pouquinho, né? Ei, ai, ô, lararai, ei, arai, ai, ei, ai, ô, lararai, ei, lai, ei, ô. E assim como vocês, com o coração cheio de amor, os dias de Maroca e Heitor foram assim, entre sonhos, risos, serenatas, rosas, bilhetinhos na janela e juras de amor eterno. Para Maroca, Heitor era perfeito, gente. É porque ele vinha fuxicando assim no pé do ouvido dela. Aquele meio sorriso que trazia pendurado, sabe? E também tinha aquelas palavras de coragem que a miúde ele soltava. Heitor encantava a Maroca em tudo. A mão rude, a música doce, o cheiro do corpo suado. Maroca vivia toda se rindo. Dengosa. Mas, ao mesmo tempo, pesarosa. Porque ela sabia que seu pai, o cabeça justa, já tinha na cabeça dele um outro destino para ela. Com certeza, ele queria que ela se casasse com um fazendeiro rico, né? De preferência, um fazendeiro, assim, bem abastado mesmo, poderoso. De preferência, um fazendeiro, assim, brancão, galego, de olho azul. De preferência, gaúcho. Eu não sei porquê, mas mineiro tem essas coisas, acha chique gaúcho, sabe? Eles têm isso. Ele não ia querer que a filha dele se casasse com um vaqueiro pobre que nem era Heitor, né? E preto ainda. Nunca que ele ia aceitar. Pensar que tem gente ainda hoje que pensa desse jeito. A Maroca, gente, tratou logo de traçar um plano para ir morar longe junto com o Heitor. E ele, audacioso e destemido, queria desbravar o mundo com Maroca. E os dois juntos tinham medo de nada, nem mesmo da morte. Fugiram no lombo de um cavalo. Os dois aproveitaram que o pai da Maroca estava fora de casa, gente. E aí, foi o tempo de traçar um plano bem acertadinho para fugir o casal. É porque o pai da Maroca tinha uma fazenda assim mais afastada, sabe? Onde ele plantava feijão, milho. Então ele passava às vezes 2, 3 meses ali cuidando de tudo, lá nessa fazenda mais afastada, vendo como é que estava os peão, como é que estava a plantação. E aí os dois aproveitaram uma noitinha escassa e fria e saíram só com a roupa do corpo e alguns pertences. Seguiram em direção à nova capital. Brasília, a cidade do concreto, plana,
E o povo dizia que quando a Maroca saiu da fazenda, que a bichinha era tão inocente que tinha até medo de alma, de assombração, igual criança. Mas na garupa do Heitor, nas noites de breu do sertão, ela se abriu corajosa para um mundo que jamais sonhou. Eles viram novas alvoradas, restinga de cerrado, cachoeiras majestosas, e seguiram em direção à nova capital, a cidade dos homens. Vocês acreditam que era assim que em Minas Gerais chamavam Brasília? Cidade dos homens. É porque era para lá, gente, que só os homens, as mulheres nem pensar, né? Só os homens empreendedores, inteligentes de Minas Gerais e de todo canto do Brasil iam para lá em busca de melhores condições, novas oportunidades, novos empregos. Aí essa hora da história é aquela hora que dá aquela raiva, sabe? Porque se a gente pensar para parar, a Maroca, filha daquele fazendeiro rico, nunca teria saído daquela fazenda se não fosse por causa do amor, né? Saindo junto com o Heitor. Mas é porque a Maroca era corajosa, sabe? Que o amor despertou a coragem que tinha dentro dela. E aí também eu fico até lembrando, se a gente parar para pensar mesmo, das candangas que foram lá para Brasília, mulher de todo canto do Brasil se juntaram e foram sem tutela de homem, de marido, de nada, com a cara e a coragem mesmo, para construir a cidade, sabe? A Maroca era uma delas. Vocês vão ver. E Heitor? Ai, Heitor, gente, esse sabia cortejar bem. Pensa, ele era um homem diferente, sabe? E aí, ele tinha orgulho de mostrar a sua vida de andarilho para a Maroca. Apresentava o sertão com gosto para ela. E cantava assim, no pé do ouvido. Se meu Deus anuir, quero ser o vaqueiro desse seu sertão, de sobejo, enfim, resolver o cerrado do meu coração. Olha a guaiabica da lua, olha a lua que bica na água, é segredo e eu vi, bela e nua, e a lua molhou a clara água. Vambora! Hey! Vamos embora pro Brasil do centro, vamos em frente que o sol já deu hora, viajando o sertão adentro e rompendo o sertão afora. Pare antes do poço do boi, candeeiro apareia de guia, pois o choro do carro se foi e o vaqueiro de riba espia. Vamos andar, ieio. Lá, lá, iê, 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 iê. E vamos andar. Abriram o sertão. Heitor e Maroca se jogaram numa viagem entre os Campos Gerais. Lá, iê, lá, iá. Vamos andar, ieio. E naquela lida, a vida deles ganhou uma toada boa. Boa, viu? Boa. Boa e mais um cadinho. Laraiê, laia. E vamos andar. Só naquele tempinho de viagem, Maroca conheceu tantas pessoas, tantos lugares diferentes. Mais do que já tinha visto em toda a sua vida lá naquela fazenda, tadinha. E Heitor, ai Heitor, esse sabia cortejar bem. E ele apresentava com gosto, mais uma vez a vida. És tão bela que nem uma rosa. Vamos logo que aí vem criança. Ei, ponteira eu sou, de partida, culatreira eu sou, de chegança. E vamos andar.
andar, ieio. Vamos andar, meu povo. Vamos andar, que a viagem é longa. Lá, lá, iê, lá, iá. E aí, quando deram por si, já era hora de apiar. Lá. É que era de tardezinha, né? Já era aquela hora que os pássaros batem revoada. E todo mundo sabe, né, gente, que um bom repouso é que faz render bem uma viagem, né? É ou não é? Cansado, ninguém consegue trabalhar e nem viajar. E aí, vocês estão com fome? Ah, vocês eu já sei. É? Então, vocês acham... Vai ter a merenda. Vamos me ajudar a pensar aqui, então. Quantas cuias de arroz que eu vou colocar nesse arroz, nessa galinhada? 10 não, meu povo. Ó, 1. Senão vai ficar muito arroz. Ficar mais arroz que carne. 2. 3. 4. Senão vai ficar mais arroz que frango. 4,5. 4,5. Porque senão nem cabe na panela. Ó, esse tanto aqui tá bem bom, hein? O Heitor e a Maroca se acamparam na beira do Rio da Prata, gente. E aí, já no entardecer, Heitor achou logo bom providenciar uma caça, né? E aí, enquanto o Maroca ajeitava ali a rede e a fogueira, ixi, que já dava para ver o Heitor descendo o morro seco com uma paca caçada nas costas. Ai, aí foi encerrando o dia na mata. Aquele pôr do sol bonito. E aí, o pôr do sol arrematou com o canto da pastorinha. E fez-se noite clara, de lua cheia e branca no sertão. Aí os dois assaram bem a carne na fogueira, né? Conversaram um pouquinho, beberam cachaça. Até Maroca bebeu cachaça, ficou molinha, molinha. E Heitor, assim, depois que ele já tinha dado uns bons tragos de cachaça, assim, sabe? Umas 3, 4 goladas, assim, já quando dava dando aquela mudança de voz, sabe? Aí ele começou a falar de quando fez o pacto com o capeta. Ele começou a contar que a mãe dele, quando estava grávida dele, sonhou que o dito cujo quebrou uma viola na barriga dela. Ele gostava de contar essas histórias, sabe? Só para dizer assim, que era um violeiro embravecido. Gostava de contar essa história assim, só para dizer que era valente, sabe? E Maroca entrava no mundo de Heitor. E ela tinha um medo gostoso daquela prosa, sabe, gente? É porque, ao mesmo tempo, ela tinha vontade de fugir e de se aninhar em Heitor. E ele dava de olhar assim por dentro dela. Sabe, daquele jeito assim que faz tudo estremecer? Enquanto a aurora não vinha no horizonte, os dois se aninharam, igual dois quero-quero no ninho, e terminaram de saciar a fome na rede. A lua branca rodopiava o breu do céu e bordava de prata o acampamento. Depois vieram as estrelas, ponteando, feito esmeralda.
Heitor foi cortejando a Florada. E na beira do rio, o amor dos dois se consumou. Casaram em noite estrelada. A lua foi a madrinha. Maroca vestia todo o sereno que tinha. E nos braços do Heitor, na madrugada, o vento veio e soprou a valsinha. Eu acho que aquela noite foi a primeira vez que o jovem guerreiro Heitor dormiu feito um anjo. A Maroca estava extasiada, né? E ela queria compartilhar os encantos do amor, sabe? Enquanto Heitor estava ali na rede, dormindo, ela foi para a beira do Rio da Prata e cantou para ela, para a lua, aquela que era sua madrinha e a senhora do seu destino. Ó lua branca, de fulgores e de encantos, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, ai, vem curar dos olhos meus o pranto, ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ó, por quem és, desce do céu, ó, lua branca, essa amargura no meu peito, ai, vem arrancar. Dai-me o luar da sua compaixão. Ó, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, a sua luz então me surpreendia. Logo o galo cantou no Oriente, gente. E Maroca e Heitor retomaram a andadura. Eles atravessaram tantas terras e municípios. Gente, eles passaram pela Chapada de São José da Ponte Preta. Atravessaram o Triângulo Mineiro em direção ao noroeste de Minas. Para quem conhece ali a região, eles estavam ali já meio que pertinho de João Pinheiro, passando por Paracatu, quando eles decidiram pegar pouso no dono de uma rica fazenda, sabe? Em troca da estadia, o dono da fazenda solicitou que Heitor averiguasse cerrado adentro a notícia de que nas terras do abastado fazendeiro havia uma mina de ouro ainda não explorada. Era um serviço perigoso, né? Porque a suposta mina estava ali, numa divisa de terra, que muitas vezes era decidida ali com a briga de foice e facão. Mas Heitor não tinha medo não, gente. Vocês sabem como é que ele era. Ele aproveitou uma noitinha escassa e fria para marcar território e se apossar da mina. Mas mal sabia Heitor que uma família de gente muito esquisita, toda baixinha, peluda, com um papão assim de bócio, sabe? E um olho assim vermelho, já tinham dominado a Serra Dourada sem muito alarde. O povo dizia que essa família estranha já tinha até virado dono de circo lá no exterior, de tão rico que eles tinham ficado. E eles diziam que eles eram rápidos como lobos, traiçoeiros como raposas, perigosos como cascavéis. E eles eram incansáveis na exploração das minas, devido à baixa estatura de que eles eram dotados. E aí, gente, quando o Heitor entrou na mina, ele logo sentiu, de imediato, aquele brilho de ouro no olho. Mas Heitor, naquele escuro que reluzia e apagava,
ele não viu que um desses sorrateiros seres pequenos estava ali escondido de trás de uma pedra mais alta. Esse tinhoso homem desembaiou uma faca afiada que pendia sob o flanco e, reunindo suas forças, lançou-se num voo, tal qual uma águia que atravessa as nuvens para arrebatar um filhote de veado. No ar, esse habilidoso predador primeiro olhou a carne de sua presa para ver onde melhor seria penetrada a faca. Ora, gente, mas eu não falei para vocês que o Heitor sempre andava assim com uma capa de vaqueiro toda preta de couro? Mas esse tinhoso homem viu descoberto um lugar assim perigoso entre os ombros e a cabeça, a garganta, onde rapidíssimo é o fim da vida. E foi aí que esse tinhoso homem trespassou a carne macia do pescoço de Heitor. Mas a faca afiada não cortou de imediato a traqueia. E antes que a vida se extinguisse, Heitor, com a garganta jorrando em sangue, proferiu as últimas aladas palavras. A morte está perto de mim. Não há mais como fugir. Esse era o destino que o tinhoso guardou para mim. Que eu não morra sem ver pela última vez os olhos de Maroca, meu amor. Maroca amanheceu com um pressentimento ruim e saiu logo na carreira procurando Heitor nas redondezas. Sem ter notícia do seu amado, ela logo percebeu a chegança do azar, da unhaca. Ai, a parecença era como se tudo ardesse em fogo de cima para baixo. Ela clamou misericórdia. Ela invocou pelo divino. Mas não ventava, não chovia, nem trovejava, nenhum sinal. A Maroca gemia, agoniada. Ó lua branca, de fulgores e de encantos, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, ai, vem curar dos lábios meus o pranto, ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ó, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura no meu peito, ai, vem arrancar. Dai-me o luar da sua compaixão, ai, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, a sua luz então me surpreendia, ajoelhada junto aos pés do seu amado. E ela chorar, a soluçar, cheia de pejo, foi em teus lábios ofertar o último beijo. Ele partiu, te abandonou assim. Ó lua branca, por quem és, tem dó de mim. Maroca desceu nas profundezas da lamúria, até esbravejar o demo,
até ela chamar pelo enfusado. E foi só aí que ela percebeu que talvez esse fosse o preço do encanto de Heitor. Era o que o povo dizia, né? Que esse era o preço de quem teve uma vida de paquitário. E nesse momento, os bichos e plantas à sua volta se compadeceram alvoroçados e despencou uma chuva de transbordar o rio. Maroca, pálida como leite, saiu por aí perambulando encharcada. Ela não via mais a cor do mundo. Ficou louca de amor inacabado. Louca de amor interrompido. E se remeteu em ausência. É essa hora que a dor aprende a doer, né? Nós vejamos a verdade dessa tristeza, né, gente? Que eu acho que toda vida vivida, ela tem que dar mais vida pro coração, né? É como diz o poeta Chico, há de ter a contenteza do triste, ou então que seja a tristezura do contente. Sabe também que eu não gosto desse arremate que dão para Maroca, sabe? Para a vida dela. Essa história de dizer que a vida de uma mulher acaba só porque ela perdeu o seu amor. Eu preciso dizer que a Maroca seguiu o seu caminho. Afinal de contas, eu estou aqui para contar essa história. Eu, como uma mulher, eu prefiro acreditar que a Maroca deixou chover bem dentro dela. Ela deixou pingar os tetos da cabeça, aguar o coração, escorrer a poeira de dentro, até derreter-se água abaixo por completo. E compor paisagem em flor, em rio, em pedra no sertão. Se sou ave, bato as asas, semeio com fé o grão no chão. Se sou água, corro o rio, deságua numa vida imensidão. Sou sete cores, sou céu do entardecer, sou tão colorida. Sou vira-mundo, sou luz do alvorecer, sou tão destemida. Pra se viver sei de voar, sei de cantar, sei ouvir estrelas, sei do perigo, sei de sonhar, sei de encantar e ser o amor. Se sou ave, bato as asas, semeio com fé um grão no chão. Se sou água, corro o rio, deságua numa vida imensidão. Sou sete cores, sou céu do entardecer, sou tão colorida. Sou vira-mundo, sou luz do alvorecer, sou tão destemida. Pra se viver sei de voar,
A comida está pronta.